Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E para também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. Logo, logo teremos mais novidades sobre a nossa carteira administrada. No final do vídeo falarei um pouco mais. Nessa segunda parte, traremos a pesquisa da Test Live com opções derivadas de empresas, trazendo, entre outros resultados, a taxa de toque dos strikes, a partir do qual a opção começa a entrar no dinheiro. Mas o mais incrível é a nossa pesquisa do canal, em que traremos a taxa de toque do break-even, que é o ponto no qual há o risco da operação se tornar negativa. E você então verá o resultado dos nossos 58 alertas até o momento. E os resultados foram surpreendentes. Quer saber como tem funcionado o nosso racional no mercado brasileiro e comparando com o mercado americano? Venha comigo e você vai ficar bastante surpreso. Pesquisa sobre a vantagem do vendedor, parte 2. Então, da mesma forma como foi feita na parte 1, estarei trazendo uma pesquisa da Test Live, que, na minha opinião, é o maior centro de educação que existe para opções da escola americana. E o estudo é esse aí, Probability of Being Tested, parte 2, do show Options Live. E, como eu já disse na outra vez, é relativamente recente, dia 17 de maio de 2023. E também, claro, já que é uma parte 2, que você, então, também veja a parte 1. Então, eu estarei trazendo as telas do show e apenas as traduzindo, à exceção do final, que eu vou estar, então, trazendo os nossos estudos do canal. Então, temos aí que na primeira tela ele relembra os estudos da primeira parte, onde nós aprendemos, quando fala nós, é eles lá, a Test Live, nós aprendemos que a probabilidade real dos strikes de um delta 16 estrango do SPY a serem testados é menor do que é o teoricamente sugerido. Então, nós vimos lá que você, tendo uma estatística teórica de 32% no lado da put e da call isoladamente, ou então de ambos lados 64%, a gente vai ter um movimento real que é significativamente menor. Então, o estudo diz, mas e sobre outras ações além do SPY, que é o SP500? Nós olhamos para algumas das mais líquidas ações, incluindo a QQQ, a Apple, a Amazon e a Meta. E dessa vez nós testamos opções de delta 10, com 45 DTE, incluindo a put, a call e o strangle. Então, quando você olha para o lado da put, você vê que em todas as ações observou-se que a probabilidade real de ser testada é muito menor que a probabilidade teórica no lado da put. Então, você vê, claro que o teórico não depende do ativo. E você vê aqui que o movimento real ele foi muito menor. E é muito interessante isso, né? Porque apesar da Test Live ela somente falar sobre volatilidade implícita, quando ela traz para as pesquisas delas o movimento real, ela está trazendo a volatilidade histórica. Então, na verdade, quando ela compara a teórica com a atual, a teórica nada mais é do que deveria ser pela volatilidade implícita, porque esse delta 10 está sendo calculado pela volatilidade implícita. Então, o teórico da volatilidade implícita delta 10 vai dar 20, mas a realidade é muito diferente, né? Porque a realidade é o quê? É o movimento real e a volatilidade histórica. E nesse caso aqui não é nenhuma previsão da volatilidade histórica, né? Ele não está prevendo a volatilidade futura, ele está pegando a volatilidade real. E a volatilidade real qual é? Nada mais é do que a volatilidade histórica, que é tão menosprezada, mas de fato é o que movimentou. E você vê que a realidade do movimento é metade ou até menos que a metade do movimento previsto pela volatilidade
volatilidade implícita. Quando a gente olha no lado da call, a aproximação é muito maior. Como está aí no lado da call, as chances de ser testado foram o dobro aproximadamente. E devido ao forte mercado, mercado americano, as ações de alta tecnologia mostraram uma probabilidade de alcançar seus strikes da call. Claro, né, a gente tem visto aí como tem avançado todas essas empresas de tecnologia, Apple, Amazon, enfim. Então, você vê que, nesse caso aqui, em algumas ações, de fato, aproximou a volatilidade histórica da implícita. Quando você, então, pega, no caso de um strangle, você vê que, de forma geral, a probabilidade teórica de ser testada em ambos os lados foi ainda superestimada quando consideram-se strangles. Então, quando você coloca, de fato, as duas juntas, a put e a call, né? Quem conhece o nosso racional sabe que, na verdade, o strangle nada mais é do que uma put potencializada. Então, você vê valores que são extremamente inferiores, mesmo no caso daquelas ações de tecnologia, que é, então, o percentual de toque. E a gente tem que ressaltar que, nesse caso aqui, é toque do strike, não é o toque do break-even. Infelizmente, nessa segunda parte, a Test Live não traz a pesquisa sobre o toque do break-even, como ela fez na primeira parte. Mas nós vamos trazer para nossas conclusões. De qualquer forma, um dado curioso, um dado interessante foi quando eles falam aqui, ó, nós também estamos curiosos para ver a taxa de operações vencedoras depois dos strikes serem testados. Nós estaremos vendo o movimento na mesma direção, perdedor, ou na contrária, vencedor? Então, você vê que a taxa de sucesso foi melhor do lado da put, né? A taxa de sucesso depois dos strikes serem testados é maior do lado da put devido ao forte mercado altista e sua forte recuperação da maioria das quedas nos últimos 10 anos. Então, o mercado americano ele tem viés, né? Um viés de alta muito forte, que eu não posso dizer o mesmo, né? Como nós tratamos na primeira parte. A gente não pode dizer que o nosso mercado tem o mesmo ímpeto altista que eles lá, e isso é muito bom. É melhor ainda para a gente. Os takeaways, né, que seriam as lições em inglês lá, mas agora traduzido, o conteúdo são que as chances dos strikes serem testados são menores do que antecipado através de diferentes ativos. Então, quando você pega as empresas, você também confirma o que nós chamamos aqui da teoria da vantagem do vendedor. Mais uma vez, eles confirmam que a real probabilidade de ser testado no lado da call é quase o dobro do lado da put, e a taxa de sucesso depois de testar também é maior do lado da put, como resultado no mercado altista do passado. Outra coisa que eu esqueci de falar é que você percebe que, de fato, quando você testa empresas, você tem uma volatilidade maior, né? A movimentação real das empresas ela é muito maior do que quando comparada com o SPY. Claro, porque no SPY você tem aí empresas que se compensam por uma questão de diversificação. Mas o mais legal disso tudo é agora, que é a comparação entre as pesquisas da Test Live com Rocha Opções. E aqui são os alertas que foram dados no grupo VIP. Então, foram um total de 58 alertas, né? E desses 58 alertas, nós tivemos 7 toques. Como vocês vão ver aqui, nós tivemos um toque. Isso toque no break-even. Tivemos um toque aqui na Equatorial, um toque aqui na Vale, um toque na CSA, um toque na Eletrobras, um toque na IP, um toque na Also e um toque na Prio. Então, você vê que dos 58 alertas, só foram necessários 7 manejos, ou seja, ou um percentual de toque de somente 12%. Quando você compara com a pesquisa americana, o que você descobre? Que é muito, mas muito inferior quando você considera os percentuais de toque dos strikes. Isso em Strangles delta 10, então você compara 12% com 23, 33, 32, é muito menor, não dá nem para comparar. Mas aqui tudo bem, é um delta mais afastado, mas aqui é o strike, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a pesquisa na qual eles também trazem dados do toque pelo break-even. E o que é dito lá? Então, que eles perceberam que os toques, na realidade, foram 32%. Olha só que incrível. Os strangles feitos no SPY, no SP500, tiveram uma taxa de toque de 32% do break-even, enquanto a nossa taxa foi quase 1/3 menor. É muito interessante, né, a gente começar a olhar esse gráfico aqui, né? Primeiro, a surpresa do campeão, né?
Qual foi o campeão de alerta? Uma empresa de transporte, Rail 3, com 5 alertas, e todos muito bem sucedidos. Muito interessante, muito curioso isso, né? Tivemos aqui a Equatorial, teve um toque aqui, foi um entre 3. CEMIG também nos fez bastante felizes aí. A Gerdau tem sido uma grande fonte de rentabilidade. O Itaú também. A WEG, né? Só que a WEG agora deu uma piorada. Enfim, dá para a gente ver aqui todas as principais empresas que encontramos excelentes oportunidades para venda de volatilidade. Quando você calcula a taxa média de todos esses alertas aqui, você chega pelo notional, né? Não é a taxa mensualizada aí. Eu até esqueci de ver o DTE médio, mas aí estava um pouco mais de 20. Então a taxa mensualizada é maior, mas aqui pelo notional é 1,2 mais a renda fixa ou ação, né? E a partir do momento que você aprende a calcular o seu fator de alavancagem, você pode ter taxas aí por operação que iriam de 1,8 até 2,8%. E quais são as principais lições? A primeira que a Test Live chama os limites parametrizados pela VI de teóricos. E o real, o actual, como chama em inglês, refere-se ao movimento real estabelecido pela volatilidade histórica. Em média, no mercado americano, as opções derivadas de empresas tocam mais os strikes, mas ainda muito abaixo do teórico. Isso se explica pela teoria da vantagem do vendedor, que impera não só no mercado americano, como também no mercado brasileiro. Ao se buscar ativamente por empresas que naquele momento estão mais vantajosas, se deve então obter taxas ainda melhores, que é o que faz o vendaval. O vendaval, quando você pesquisa nele, ele vai te dar naquele momento as empresas que estão dando uma característica de movimento mais vantajosa. O canal produziu, então, 58 alertas. Eu queria agradecer muito a equipe de pesquisa, encabeçada pelo Rodrigo, tendo o apoio do Marcel e do Irlan. Então, eles produziram 58 alertas do Strangle Delta 16, mas somente desses foram necessários 7 manejos, resultando em um percentual de toque de somente 12%. 12%. O percentual de toque do strike para as opções americanas do Strangle Delta 16, como nós vimos aqui hoje, variou entre 21 e 33. Então, a gente compara com 12, a diferença é muito grande. E mesmo você comparar com o resultado do Strangle Delta 16 do SPY, nesse caso, de fato, tocando no break-even, que no caso aqui foi de 32%, olha só. Nosso percentual de toque foi 12% para empresas, e nos Estados Unidos, o percentual de toque para Delta 16 para o SPY foi 32%. Então, conseguimos o percentual de toque 2,7 vezes menor. Quase 3 vezes menor. Como para empresas os toques são maiores, os resultados poderiam ser ainda maiores. E, aproveitando a viagem, eu estou sempre informando para vocês como é que tem sido a taxa média. Ela, então, que são originadas pelos alertas do grupo VIP, tem variado entre 1,8 a 2,8 por operação, a depender do seu apetite ao risco. Muito incrível, né? E os resultados, como eu falei, nós estamos bastante avançados em relação à nossa carteira administrada. Então, os planos são que nós abramos pouquíssimas vagas para os investidores pioneiros, que terão taxas muito baratas, muito pequenas, exatamente para a gente testar a estrutura, né? Porque nós precisamos ter uma equipe operacional na qual, a partir do momento que é lançado o alerta, de forma praticamente instantânea, ou pelo menos a mais rápida possível, fruto de uma estrutura já pronta para isso, de uma family office, as operações serem feitas imediatamente da forma mais vantajosa possível. E nós queremos até que sejam sem dar muito dinheiro para os formadores de mercado, né? Vamos ver se a gente consegue, através dessa parceria, inclusive preços melhores. Então, você que não tem tempo aí para operar, para ter que fazer um curso tão extenso, você pode simplesmente colocar seu dinheiro como se fosse um fundo e contar a seu favor com toda uma equipe que já tem experiência de centenas e centenas de strangles abertos. Então, estamos aí nos ajustes finais, na negociação, estamos subindo lá para eles todos os nossos portfólios públicos, para eles trazerem para a página, vai ter uma landing page. Então, aguardem aí as próximas novidades, que elas serão extremamente intensas e empolgantes. E com certeza você que não tem tempo para operar ou para aprender esse operacional vai ter a seu serviço toda a inteligência que é capaz de trazer rentabilidades tão fora da curva. Tá bom, gente? Poxa, primeira
canal nacional que é capaz de fazer esse tipo de pesquisa de opções no mercado brasileiro merece uma curtida sua, merece um comentário, merece que você ative o sininho para não perder mais nenhum outro vídeo. Veja só, estamos abrindo caminhos e cada vez mais a comunidade vai ter a seu serviço um mecanismo de rentabilidade capaz de transformar vidas. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Aguarde as novidades, entra lá no Telegram, assine o Vendaval para você já ter os alertas e nos vemos aí em todos esses canais e sempre no próximo vídeo. Até lá.